Amém. Deus continue nos abençoando. Amém. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos ler as Escrituras. Elas se encontram no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Querido Deus, mais uma vez, levantamos as nossas vozes em oração e o pedimos a Ti, Senhor, que nos concede o conteúdo da Tua palavra para a edificação e o crescimento de nossas almas. É no nome do Senhor Jesus Cristo é que o pedimos, o teu nome, Pai Santo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre estabelecer. E eu gostaria de reportar um pouquinho lá atrás e buscar algumas recordação que ficou exatamente para nós. Nós temos cridos assim e sabemos que a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus e nós somos verdadeiros crentes da Bíblia. Isso é verdade. Agora, concernente estabelecer, nós vamos ver Deus falando através de Moisés, através do irmão Branham, que Moisés, ele é um tipo de Cristo. E Moisés tirou Israel do Egito para a terra prometida. Moisés não levou Israel à terra prometida, mas Cristo levou. Moisés não tirou Israel da terra prometida, mas Cristo tirou com seu punho forte, com a sua mão poderosa, através de Moisés. Moisés, ele era um tipo de Jesus Cristo, e quando ele tirou Israel do Egito para a terra prometida, ele não pôde posicionar lá. Não porque Moisés errou, ou pecou, ou falhou. Não. Moisés nunca fez isto. Porque, na verdade, era a mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Usar Moisés, tirando Israel da terra prometida, cruzando o Mar Vermelho, e levar até
perto do Jordão. E Deus então tomou Moisés. Porque se Moisés levasse Israel dentro da terra prometida e posicionasse Israel na terra prometida, ele não seria o tipo de Cristo. Isso é verdade. Então, ele sendo o tipo de Cristo, ele tirou Israel do Egito, mas não colocou dentro da terra prometida. Coube a Josué, o seu servo, a fazer isto. Porque Josué era o tipo do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Josué posicionou Israel dentro da terra prometida, dividiu a terra e estabeleceu cada um no seu lugar, posicionado ali na terra. Cada lugar que cada tribo daquela ficou, já estava predestinado para cada uma delas, por Deus. Aquela sabedoria que Josué tinha, não era a sabedoria de Josué. Aquela sabedoria era a sabedoria de Cristo, de Deus, do Espírito Santo em Josué. Por isso que Josué, ele era um homem que tinha uma habilidade e uma tática em tudo. Ele poderia entrar e sair sem nenhum embaraço. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito de Deus estava ali com Josué. Isto é a verdade. E nós vamos observar aqui, salmista, Samuel, falando a respeito de Davi, que também é um tipo de Cristo. Davi, ele era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, Deus permitiu aqueles erros de Davi, foi exatamente para que o povo não idolatrasse Davi. E mostrando que Davi era um ser humano, um homem nascido de mulher, por meio do pecado. Porém, você vai ver que Davi, o próprio Senhor, ele disse que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele era rei sobre Israel, de todo Israel. Davi veio de uma tribo que não nascera nenhum sacerdote, mas ele sendo o tipo de Cristo, ele e os seus homens entrou no lugar santíssimo e comeu do pão da proposição que era reservado só para sacerdote comer. Por quê? Porque ele era um tipo de Cristo. Ele e os seus homens comeram. E ali nós podemos ver exatamente o Espírito de Cristo em Davi. Isto é a verdade. Davi, ele era um rei sobre todo Israel. Reinou sobre todo Israel. Davi era esse homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E Jesus Cristo, Davi sendo um tipo
tipo dele. Vê? Jesus era rei dos reis. Se assentou no trono como rei, e é um rei. O rei é o Senhor Jesus Cristo. Davi, o tipo de Cristo. Agora, podemos ver aqui, ele falando a respeito de Davi, que a sua semente que viria, Deus estabeleceria o seu trono para sempre. Por que ele não estabeleceu com Davi? Era exatamente porque Davi era um tipo, como Moisés era, Davi era também de Cristo. Davi, ele foi um homem guerreiro, um homem que tinha gosto de sangue na boca. Davi, ele foi sanguinário. Ele foi um homem que derramou muito sangue. E por isso, também, Deus disse a Davi, através da boca de Samuel: então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Que era Salomão. Salomão é um tipo do Espírito Santo. Ele sendo rei, mas um tipo do Espírito Santo. Um homem humilde, simples, submisso, sujeito a Deus e prudente. Um homem que não tinha nenhum conhecimento de instrução, mas ele tinha uma natureza do Espírito Santo na vida dele. Que, quando chegou o momento que ele viu que a responsabilidade estava a seus ombros, ele teve uma sabedoria muito grande. Ele disse: Senhor, eu sou somente um jovem, um moço. O teu povo são muito, e eu não tenho condição de julgar o teu povo. Então, Senhor, dai-me sabedoria e prudência, para que o teu servo possa julgar o teu povo, que muitos são. Aleluia. Oh, que coisa. Nós podemos aprender uma lição com isto, irmãos. Sermos pessoas humildes e simples para submetermos a Deus, sujeitarmos a Ele. É assim que o vencedor vence. É assim que um filho de Deus vence. A humildade, ela está na submissão à palavra, em sujeição à palavra, em obediência a Deus, em reconhecer que você não é nada e simplesmente é pó, e que Ele é Deus, o único, o todo suficiente. Isto é a verdade, correto? E nós podemos ver aqui que Salomão, ele fez esta oração, e Deus honrou esta oração tão sábia que Salomão fez, por ele ter esse reconhecimento e pedir sabedoria, prudência, para que Deus desse a ele, para que ele pudesse julgar o seu povo. Vê?
E Deus o deu. Deus disse: por que não pediste vingança? Não pediste a morte dos seus inimigos? E não pediste riqueza, prazeres, bonâncias, mas sabedoria, prudência. Ele disse: eu lhes darei isto, riquezas, ouro e prata, e tudo que o teu coração desejar. Aleluia. Ó, não há coração duro diante de uma submissão e humildade como esta. Se quer mudar o seu quadro, seja humilde, seja submisso a Deus, seja sujeito a Ele. Não queira se exaltar, não queira satisfazer os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos, a sua própria necessidade, a sua própria ansiedade. Não faça isto. Foi isso que o salmista disse: lançai o vosso desejo do vosso coração a Deus, e Ele vos concederá o desejo do vosso coração. Esta é a maneira que cada filho deve fazer. Não querer simplesmente satisfazer-se a si próprio, de si mesmo, em si mesmo. Deus não gosta disso. Deus gosta de ver essa sabedoria, essa prudência, correto? Porque isso identifica-se com a palavra de Deus, não é mesmo? Identifica com a palavra de Deus. E quando nós identificamos com a palavra de Deus, é certo que Deus nos responde, Deus nos concede. Mas quando não identifica, Deus não nos dá. Isto é a verdade. Deus guarda a sua palavra. Parágrafo 50 ao 53. Quando a Bíblia foi completada, o anjo desceu e falou com João. E então Jesus chegou. Ele mesmo disse: eu, Jesus, enviou o meu anjo para testificar essas coisas. Você vai observar, irmão Brando diz, quando a Bíblia foi completada. E agora cerre este livro, João, mas não cele, pois quem tirar qualquer coisa dele, ou acrescentar qualquer coisa dele, ou a ele, a esta palavra, esse livro da profecia, Deus tirará a sua parte da cidade santa, da árvore da vida, e riscará o seu nome do livro da vida, e acrescentará as pragas que estão escritas no livro desta profecia sobre ele. Isso está em Apocalipse 22, o verso 18, 19. Então nós vamos observar que quando Jesus veio sendo um tipo de Moisés,
ou seja, um antitipo de Moisés, um antitipo de Davi, ele não passou acima do que ele deveria fazer. Ainda que ele sendo esse próprio Deus, a própria palavra, você vai ver que ele fez exatamente o que ele deveria fazer. Como Moisés fez, como Davi fez. Ele não acrescentou nada. Até mesmo aquelas pessoas que não creram nele, ridicularizaram, blasfemaram dele, difamaram ele. Ele disse: olha, um perdão, uma blasfêmia contra o Filho do Homem, aqui na terra há perdão. Mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo naquele dia, ele disse: não há perdão nem aqui e nem no mundo vindouro. Então você vai ver que ele reconheceu o posicionamento dele como Moisés e como Davi. Ele sabia que ele era como um filho do homem. O seu ministério naquele momento que estava exercendo era de filho do homem, era de cordeiro, era de ovelha, era de submissão à palavra do Pai, era de sujeição. Por isso que sempre ele dizia: o Pai me ama, porque eu faço só o que Ele agrada. Como filho. Você entendeu? E aí nós já podemos aprender esta lição, irmãos. E saber, você não tem que ser mais nada acima do que você deve ser, a não ser um filho ou uma filha de Deus. Seja obediente, seja submisso, reconheça a sua posição, reconheça por que você veio à terra, para quê, para quê, qual é o propósito. Eu não vim para ser rico, eu não vim para ser doutor fulano, eu não vim para ser juiz, eu não vim para ser político, eu não vim para ser presidente da república, eu não vim para ser senador, eu vim para manifestar os atributos de Deus. Eu sou um pensamento dele, eu sou um genes dele. Então eu reconheço a minha posição, e é o que eu devo assumir, e eu devo ser isso e mais nada. Isso é o que nós devemos saber, para que nós não venhamos trazer sobre nós a ira de Deus, o julgamento. Correto? É para isso que ele veio. Jesus sabia disso. Quando ele estava aqui, ele citou a São Lucas 17. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Nos dias de Noé eles plantavam, eles colhiam, eles vendiam, edificavam, casavam, davam-se em casamento, até a hora que Noé entrou na arca, eles não viram. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, também seria na vida do Filho do Homem. Deus tirou de lá Ló às pressas e queimou todos os sodomitas e o mundo naquele dia com fogo. E aí ele ainda disse: assim também será quando o Filho do Homem for revelado. São Lucas 17:30. Manifestado. Bem-aventurado é esse que tem esse conhecimento, não na mente, mas na alma, no espírito, para reconhecer no momento exato que ele vive. E para que é que ele veio ao mundo? Para ser simplesmente o quê?
nós não somos mais nada do que aquilo que o profeta disse, um cartaz de propaganda de Deus. Aleluia! Oxalá se você puder ser isto, um cartaz de propaganda de Deus. Isso significa que há algo dentro de você de Deus. Isso é verdade. Correto? E quando Jesus veio, ele estava consciente. Ele veio para expressar e manifestar aquilo que ele era, um sumo sacerdote, um intercessor, um redimidor. Ele sabia que ele veio para poder implantar o plano salvífico e o plano de redenção sobre aquele que ele sabia que era seu, que lhe pertence. Quando ele veio e sofreu, ele não veio simplesmente para que as pessoas tivessem pena dele, ter dozinha dele e ver, ó, como ele está sofrendo por mim. Não, ele estava consciente. Ele conhece o que é seu, ele sabe por quem ele estava morrendo, ele sabe por quem ele estava derramando o seu sangue, ele sabe por quem ele estava passando a sua vida no Calvário. Ele disse: ninguém pode vir a mim, sem que primeiro o meu Pai se aproxima dele. E todo aquele que o meu Pai se aproxima dele, ele trará a entregar nas minhas mãos, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu lhes dou vida eterna. Aleluia. O verdadeiro Filho de Deus reconhece isso. O verdadeiro Filho de Deus reconhece isto. Ele sabe por quem sofreu no lugar dele. Ele sabe valorizar. Ele sabe por que é que ele está aqui. Ele sabe valorizar o seu tempo que ele está vivendo. E quando Jesus morreu, você vai ver ali que ele derramou o seu sangue. Deu a sua vida, passou no Calvário, morreu, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã. Aleluia. O que ele fez? Ele fez como Moisés fez. Ele fez como Davi fez. Simplesmente preparou o lugar para que o Espírito Santo viesse. Ele não passou nenhuma polegadinha além daquilo. Depois que tudo acabou, ele diz: Pai, está consumado a sua obra. Aleluia. Ele veio para santificar um povo, para limpar, tirar do mundo, do Egito pecaminoso, trazer para si. Pagou um preço por a sua herança, pelos seus filhos. Oh, esses filhos reconhecem isto. Eles sabem disto. Como Davi sabia, como Salomão sabia, como Moisés sabia, como Josué sabia. Eles não andam por aí como uma galinha com cabeça, com pescoço destroncado. Eles são conscientes, seguros, maduros. Porque Jesus o limpou e o santificou de todos os pecados e deixou prontinho. Ele falou: me esperem, eu vou voltar. Eu não vos deixarei órfão, mas eu voltarei para vós, eu mesmo. Me esperem. Não fica fazendo bobagem, não. Se ele não permitiu que os seus eleitos, seus filhos fizessem bobagem antes dele vir, quanto mais depois que ele toma posse em cada filho. Certo? Ele não permitiu. E você sabe que um verdadeiro predestinado, um verdadeiro sangue puro de Deus,
enquanto ele não recebe a confirmação ou a reivindicação daquilo que ele foi comprado com sangue de Deus, ele mantém-se submisso mais e mais da palavra até que venha a confirmação daquilo. Porque ninguém podia e pôde fazer com que a sua igreja saísse do cenáculo até que Jesus viesse. Ela ficou sob o seu comando ali, sob uma obediência de sua palavra. Até que o próprio Jesus Cristo voltasse na forma do Espírito Santo e estabelecesse eles. Não numa igreja, não numa organização, não num sistema faraisaico. Não, de jeito nenhum. Ele estabeleceu na palavra. Eles ficaram firmados na palavra. Eles estavam equipados com a palavra. Eles estavam capacitados com a palavra. Porque a palavra é Cristo. Cristo é Deus. Deus é o Espírito Santo. É a vida eterna que estava em Jesus. É a vida de Jesus que entrou neles. Que maturidade que eles tinham. Paulo, em cooperação com o Espírito, disse: se um anjo do céu, não arcebispo, não papa, não cardeal, mas se um anjo do céu, olha que certeza que Paulo tinha, que o que ele estava pregando era o Espírito Santo na vida dele. Trouxer qualquer outra mensagem além da que está aqui, que seja anátema, seja amaldiçoada. Mas agora estamos estabelecendo. O que é um estabelecendo? É aquela pessoa posicionada no seu lugar por um batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que estabelece cada membro do seu corpo no corpo de Cristo. Oh, que coisa! Quando esse membro é batizado com o Espírito Santo no corpo de Cristo, ele é consciente. Ele é prudente, ele é uma pessoa submissa, sujeita, ele não dá nenhum passo fora. Ele não anda segundo os seus próprios recursos. Ele sabe que ele tem alguém que ele lidera, que ele dirige, que ele guia. Esse crente destonteado por aí, como anos atrás, através do Espírito Santo, eu sempre lhe disse antes, quando Hitler e Mussolini se levantaram e disse: todo isto se amontoará, o comunismo tomará a coisa toda e virá do norte. E agora mantenha seus olhos nisso, igreja. O diabo está fazendo a sua propaganda, e não é a Escritura. É para confundir a mente do inculto, das pessoas não espirituais, que não têm o Espírito Santo. Estamos vivendo no dia mais glorioso que qualquer pessoa já viveu. E não obstante, no dia mais escuro para os incrédulos, porque eles, e o tempo mais confuso para eles, aqueles que não sabem, é notável o dia em que estamos vivendo. E que alegria é saber que sua âncora está segura no interior do véu. Essa âncora é Cristo.
É o Espírito Santo nesse cristão, nesse filho. Vocês já lembram que quando Moisés tirou Israel do Egito e estabeleceu ali naquela cidade chamada Gósen. Gósen representa as eras da igreja. O Egito representa a era da igreja laodiceana. Gósen representa a era do vencedor, do obediente. Eles não estavam fora do Egito em Gósen, ele estava dentro do Egito. Gósen é uma cidade dentro do Egito. Eles estavam ali dentro, mas só que tem uma coisa: nas habitações de Israel havia luz. Eles poderiam enxergar. Tinha uma coisa: nas habitações de Israel não entrava morte, não entrava nenhuma praga. Eles tinham um sinal, eles tinham o sangue do Cordeiro, eles viviam sob a obediência da palavra. Enquanto que o Egito não poderia ver um palmo diante do seu nariz de escuridão, Israel tinha luz. A coluna de fogo estava lá. Como verdadeiro eleito hoje, é a mesma coisa. A noiva de Cristo está dentro da era de Laodiceia, porém fora dela. Ela não vive na influência da era de Laodiceia, ela vive na influência do Espírito Santo. Ela tem exposto sinal na sua vida. A morte não pode entrar na sua casa. A praga não pode entrar, os problemas não podem. O Espírito Santo não deixa. Aleluia. O diabo não pode chegar ali. Você entendeu? Ele não tem jeito, o Espírito Santo está ali. Ele está lhe protegendo, ele está lhe guardando. Ele é essa voz que fala com você e você obedece. É a voz do Espírito Santo, é a voz criadora. É a voz que soou uma vez, criou os céus, criou a terra, criou tudo o que neles há. É a mesma voz que está falando hoje. Isto é verdade. Correto? Você crê assim? Jeremias capítulo 10, verso 12, 13. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Aleluia! É o meu Deus, esse é o Deus que eu creio, é o Deus que eu confio. Eu quero que Ele seja para mim em todos os momentos da minha vida. Ele seja o meu líder, Ele seja o meu guia, Ele seja o meu Senhor. O meu governante, o meu estímulo, o meu regozijo, a minha fé. Para que eu não venha ser enredado com o mundo e com as coisas do mundo. Correto? É a verdade. Ele é essa palavra limpa e pura e perfeita e justa, correta. Por isso que um verdadeiro filho de Deus, ele gosta que as coisas sejam corretas também. Ele gosta que as coisas sejam verdadeiras e justas. Imaginou você com esse Espírito Santo vivendo na sua vida, minha irmã? Meu irmão, tudo que você vai fazer, você traz diante dele. O seu prazer é o prazer dele. O seu desejo é o desejo dele. A sua vontade é a vontade dele. Os seus sentidos é dominado por ele.
Você é um homem diferente, você é uma mulher diferente, porque o Espírito Santo é diferente, e Ele habita em você e te faz diferente. Aleluia! Graça é um dom imerecido. Ele faz disto com seus filhos. Então você quer trazer todas as coisas na sua palavra. Você é uma parte da palavra. A palavra é uma parte sua. Como você saberá? É a palavra encarnada em você. Ela está materializada na sua vida. Não é mesmo? E o que faz o Espírito Santo em você? Vivifica ela em seu ser. E aí então você crê nela pela fé, que é uma revelação, e isso se manifesta através de atos e obras. Por quê? Você é um ser de Deus, é um ser vivente, é uma imagem vivente do Deus vivente vivendo na sua vida. É mesmo? Tudo você traz. Nessa mensagem, a serpente, semente da serpente, parágrafo 225 ao 228. E agora no peitoral de Arão eles tinham aquilo que chamava de Urim e Tumim. Quantos já ouviram estas palavras? Aleluia, amém. O que era isto? Isto era 12 pedras, 6 em cada lado dos 12 patriarcas. Jaspe, Judá, e assim por diante, até as 12 pedras. Então eles davam este profeta, um sonhador. Eles levantavam este peitoral, eles o colocavam ali, e eles diziam: agora profetize e siga a sua profecia. O Senhor falou comigo e disse certa e certa coisa. Não importava quão real aquilo parecesse. Aquilo podia soar como fosse perfeitamente a verdade. Mas, se aquelas luzes não se ajuntassem e fizessem uma cor do arco-íris, ali ao redor, aquilo era um pacto. O arco-íris é um pacto, que é as 7 naturezas do cordeiro, aquilo dali, ó. O arco-íris, o Urim e Tumim. Aquelas luzes se misturavam e sobrenatural operando, confirmando você vê que Deus está sempre confirmando a sua palavra. Se aquela luz sobrenatural não brilhasse ali, então não me importa quão real isso parecesse, isso estava errado. Olha, nós somos cristãos, somos eleitos, somos predestinados, somos filhos de Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que vir diante de Urim e Tumim. Se não estiver de acordo com Urim e Tumim, é errado. Você sabia disso? Tudo tem que estar de acordo com Urim e Tumim. Se um sonhador dissesse: eu tive um sonho, e este sonho disse que Israel deverá mover e ir para um determinado lugar, porque os sírios é o diabo, é o inimigo, é tudo que você pensa de adversário seu hoje espiritualmente, é os sírios. Os sírios virão deste lado e vão nos sitiar. Eles levavam aquele sonhador ali embaixo e ele contava o seu sonho. Ele contava o seu sonho. Se aquelas luzes não brilhassem ali, ele estaria errado. Não importa quão, se o Sírio já estivesse estabelecido uma batalha adiante, ele estava errado. Não, Senhor, isso tinha que ser absolutamente aprovado pelo Urim e Tumim. Podia os sírios até estar lá estabelecido lá.
podia até sitiar Israel, mas se Urim e Tumim não brilhasse, a sua profecia era errada. Coloca isso em nossos negócios, em nossas vidas. Coisas que você pensa que é certo, que é boa, traga diante de Urim e Tumim e vê se brilha. Esta é a coisa terrível que pode existir. Urim e Tumim. E agora todos sabem que o velho sacerdócio foi exterminado, e Urim e Tumim foi com isto. E nós sabemos disso, não sabemos? Você sabia que acabou, né? Aqueles peitoral, aquelas pedras, acabou. Não tem mais. Agora temos outra coisa no lugar. Vamos ver qual que é? E o novo sacerdócio tem chegado. E o que temos como Urim e Tumim hoje? Sim, Senhor, a palavra de Deus. Você quer ver se o seu caso, a sua situação está certa? Traga diante de Urim e Tumim ali. Vamos ver. Se tiver, está certo. Se você pode fazer. Se não tiver, a melhor coisa que você deve fazer é desistir. Correto? Traga diante de Urim e Tumim. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sim, Senhor. É isso. Se alguém tiver qualquer tipo de revelação, falar qualquer coisa ou qualquer doutrina que não está de acordo e nem citada na Bíblia, através de toda a Escritura, ele está errado. Vamos buscar a Bíblia, ela desde o Gênesis ao Apocalipse para nós, é a palavra de Deus. É, não é? É ou não é? É a palavra de Deus. Esta palavra é Cristo. É o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É aquele que estava aqui na terra, pagando um preço por sua herança. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por Ele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. No princípio era o Verbo. O Verbo foi feito carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É Ele, é Cristo. É essa palavra hoje que você tem, o Espírito Santo na sua vida, para vivificar a palavra no seu ser, levar você a uma obediência à palavra. É assim? Porque se você só tiver a palavra e não tiver o Espírito, não funciona. Nós não somos capazes de nós mesmos de fazer alguma coisa. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Não é mesmo? Porque na verdade não somos feitos ministros da letra, porque a letra mata. Mas somos ministros do Novo Testamento, porque o Espírito é que vivifica. Isso é verdade. Correto? Então é Cristo. É por isso que você vê a situação que está hoje. O mundo. Eu vou encerrar aqui. Eu tenho ainda mais uma escritura, vamos ver aqui. A Era de Laodiceia, parágrafo 4 ao 7. Ele disse: quando o povo da antiguidade chamava de metrópole lá a Laodiceia, estava antevendo o único governo mundial que estava agora estabelecendo. Vejam, e quando pensamos naquela cidade, sendo a localização de um grande concílio da igreja, vemos prefigurado o movimento ecumênico que hoje se desenrola, no qual muito em breve veremos reunidos os assim chamados cristãos, verdadeiramente a igreja e o Estado, a religião e a política estão unidos. O joio está sendo atado em feixes,
o trigo logo estará pronto para a colheita. Foi uma cidade de terremotos, e tais terremotos, por fim, o destruíram. Essa era terminará com Deus abalando ao mundo inteiro, que tem de ir cortejar a grande prostituta. Não somente se desagregaram os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e logo renovada para o reino milenial de Cristo. Quando eu vejo essas coisas, 100 anos já se passaram depois que o profeta disse isso daqui. O que nós esperamos mais nesse mundo? O quê? A cidade era rica, tinha muitos habitantes ricos, foi uma cidade de muita cultura, a ciência abundava, com semelhante a hoje. As igrejas são ricas, a adoração é formosa e formal, mas ao mesmo tempo fria e morta. A cultura e a fé tem sido superada pela ciência. Tudo isso demonstra que o homem é uma vítima do materialismo. Deus gosta dos seus filhos assim, é humilde, são pequenos, são pessoas completamente que não sabem nada. Irmão Branham disse: eu não estou dizendo que um inteligente, um rico não pode ser salvo. Ele disse: mas é pouquíssimo. É pouquíssimo. A maioria são esse tipo de gente. Isto é a verdade. Em cada tributo, a antiga Laodiceia se encontra renascida na era de Laodiceia do século 20. Pela misericórdia de Deus, todo aquele que tem ouvido para ouvir, sairá dela para não ser participante dos seus pecados e do consequente julgamento. Eu digo para você, seja mais simples, seja mais humilde, seja mais pequeno, seja mais fiel, porque muito em breve, não vai demorar não, isso sucederá. Essa profecia aqui virá. Hebreus 12, versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Deus implantará sua delegação aqui, seu tabernáculo no milênio, e só estará aqueles que assim foram predestinados para estar. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino. Vamos cantar o 24. Pelo vale escuro seguirei Jesus, passo-se seguro, vejo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir bem perto nunca perco a paz.
Breve a noite desce, noite de Emaús. O meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz ao céu. Breve a noite desce, noite de Emaús. O meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, que apesar das trevas possam ver, Senhor, que tu mesma leva com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús. O meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Aleluia, graças a Deus, Jesus. Quando você faz tudo bem feitinho, tudo certinho, de acordo com a palavra, suas orações são aceitas, seus pedidos são acreditados. Mas quando você faz as coisas erradas, Deus trará sobre você a sua própria ira e te castigará. Isto é a verdade. Se é que é filhos. Se é que é filhos. Pai Celestial, Deus, aqui estamos com esse propósito, esse objetivo de sempre. Comecei com Jesus e chegarei na glória com Jesus. Sei que o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu vigor, o Senhor é a minha vida. O meu tempo eu gastarei tudo em tuas mãos. Sacrificarei os meus sacrifícios para não sacrificar os do Senhor. No nome de Jesus Cristo eu te suplico e te rogo, me ajude a ser mais e mais fiel. Leva-nos em paz, despede-nos, guarda-nos e nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Se diz os teus encantos, ó cidade do bom Deus,
ó Sião, são douradas essas ruas que os remidos pisarão. De celeste luz banhadas, refulgentes sempre estão. Pelo próprio Deus fundada, sobre a rocha secular, quão seguras tuas portas, quem me as pode ameaçar? Igualmente quão seguros em por ela lá entrar. Quão feliz